Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vou falar sobre os tipos de injeções intracavernosas. Vou explicar a diferença entre o Alprostadil, o Bimix, o Trimix ou o Quadrimix. Como aplicar? Precisa manter refrigerado? Até quantas aplicações eu posso fazer por semana? No fim do vídeo, vou explicar como aplicar e como prevenir a formação de fibroses. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Atenção! As injeções intracavernosas, elas precisam de uma orientação médica, de uma prescrição individualizada da composição que vai ter nesse medicamento que você iria se aplicar. Não é só orientar como se aplica. Precisa de uma formulação individualizada para cada caso. O risco de automedicar com as injeções intracavernosas é produzir fibroses extensas no pênis e produzir uma condição que é uma emergência em urologia chamada de priapismo, que é uma ereção não estimulada sexualmente e de forma erótica e que persiste por mais de 3 a 6 horas, e o que exige uma busca por um pronto-socorro, uma drenagem desse sangue que está estagnado dentro do pênis para que não ocorra fibrose intracavernosa. Então essa atenção eu quero deixar muito bem aqui clara para que vocês não se automediquem para injeções intracavernosas. O uso de uma única medicação, e a mais utilizada é o Alprostadil. Essa medicação ela pode ser encontrada sem precisar manipular, apesar de que pode, eventualmente, se preferir, até manipular, mas é a única que se encontra na farmácia como medicação única, o Alprostadil. Somente o Alprostadil é uma opção mais prática e, eventualmente, se o paciente responde bem com baixas doses do Alprostadil, ele tem um pouco menos de risco de formação de fibroses no interior do pênis, com o uso das injeções intracavernosas a longo prazo. Prevenir fibroses é ajustar a composição da medicação, de preferência mais a única medicação, o Alprostadil, e baixas doses e evitar ereções prolongadas ou fazer de formas muito repetitivas. O Bimix. Mix é uma mistura. De uma só que eu falei Alprostadil não é um mix. Mas o Alprostadil, ele passou a não funcionar bem. Eu aumentei a dose do Alprostadil, comecei a ter dor. Então, o que eu faço? Vou associar uma outra e diminuir a dose do Alprostadil. Aí eu faço o Bimix. Ou eu quero fazer duas medicações que não precisam refrigerar. Eu tiro o Alprostadil e posso misturar só, por exemplo, papaverina com fentolamina. Um exemplo, virou Bimix. Então, a opção do Bimix é quando você, só com uma das medicações, só o Alprostadil não está dando um bom efeito, só a papaverina tem uma ereção prolongada, uma resposta inadequada, então eu vou procurar associar remédios para diminuir a chance de uma ereção prolongada e diminuir efeitos colaterais como a dor após a injeção. A outra opção, o Trimix, eu vou misturar 3, vou fazer um mix de 3, então Trimix. Esse mix pode então ser misturado Alprostadil, fentolamina, papaverina. Aí eu vou ajustar a dose de um e de outro para obter o efeito desejado, obter menor dor na injeção e não produzir um tempo excessivo de ereção. Vou dar um exemplo. O Bimix funcionou por um tempo, aí começou a não funcionar. E se eu aumento a dose dos remédios do Bimix, o paciente tem muita dor. Então eu associo mais uma terceira e ajusto as doses, faço a composição Trimix, com uma dose menor de cada um deles
e o paciente passa a não ter tanta dor na injeção. Um exemplo. Por isso que justifica, às vezes, fazer uso do Trimix e não do Bimix. Agora, o que faz o Trimix não ser uma boa opção, por exemplo? Se produz, com pouca dose que injeta, produz uma ereção muito duradoura, com risco de priapismo. E eu abaixei a dose daquela composição, faço quase nada e tenho ereção demais. Não faz sentido o Trimix. Vamos ver o Bimix. Ou vou ver só uma medicação isolada, só o Prostadil. Então esses ajustes vai ser personalizado, individualizado para cada caso. Mais informações sobre as injeções intracavernosas, eu fiz um vídeo oferecendo informações importantes da aplicação, como deve aplicar de forma mais segura, aonde, como prevenir fibroses. Vocês podem assistir também, que vai acrescentar e nunca é demais informações. Eu gostaria de deixar muito claro, porque isso é muito importante, a orientação de um urologista para o uso das injeções intracavernosas. Por quê? Ela utilizada de forma inadequada é um sério risco para um problema mais grave, como o priapismo, que você pode danificar toda a estrutura cavernosa do seu pênis, dificultar o implante de uma prótese peniana, ter retração do pênis. Então, evitar o priapismo depende de uma orientação urológica, ajustes da concentração das medicações, como aplicar as injeções, precisa dessa orientação, porque evitar vasos, evitar a uretra, evitar hematomas, isso também precisa de uma orientação médica, urológica, para primeiro, se você tem indicação das injeções intracavernosas, se não fica com os orais. Segundo, esgotei os orais porque eu fiz tudo correto e não funcionou, porque às vezes dá para voltar para a primeira linha, que é os orais, ainda não tem indicação das injeções. E se são as injeções, ajuste de doses, se é monoterapia, se é o Bimix, se é o Trimix, em que concentração cada um, qual é a dinâmica sua de casal, você vai mostrar, você vai esconder, você viaja muito, é difícil levar as injeções, ou seja, tudo isso precisa de uma orientação de um urologista. É a recomendação que eu quero deixar bem evidente e reforçada nesse vídeo. Se você ainda tem dúvidas sobre Alprostadil, Bimix, Trimix ou eventualmente o Quadrimix, me mande uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do site. Teria o maior prazer em falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.